Então, inicialmente, vou trazer uma introdução onde vamos falar do significado das palavras, né? O que é o psicólogo, organização, a empresa. Vou trazer também um pouco do histórico. O histórico da psicologia industrial, como surgiu a psicologia industrial, qual foi a contribuição que ela deu para chegarmos ao momento atual, a psicologia organizacional. Vamos falar também da atuação do psicólogo organizacional e a aplicação da psicologia nas organizações. Esse envolvimento do psicólogo com o empresário, com os profissionais, com os colaboradores, como é essa atuação, o que contribui, o que favorece para esse terceiro milênio. Bom, inicialmente, para que a gente possa conversar sobre o assunto, observamos o seguinte, que psicólogo, organização e empresa eram três palavras que no passado, ou três profissões que no passado não prometiam muita junção. Isso porque o psicólogo, ele era formado para atuar numa clínica ou atuar no hospital psiquiátrico ou atuar numa empresa, mas de uma forma muito comedida, de uma forma muito retraída, de uma forma muito passiva. Jamais pensaria-se que o psicólogo ia ter uma atuação que hoje tem, uma atuação que se envolve com o empresário, participa de mesa de negociação, está junto com o colaborador, potencializando, incentivando, estimulando, cuidando desse lado humano, do emocional. Bem, então, para que a gente fique bem claro, vamos falar o que é psicólogo, o significado da palavra psicologia. Etimologicamente, seria a ciência da alma. O termo provém de duas raízes gregas, psique, alma, e logos, descrição ou ciência. O psicólogo, segundo o dicionário de Ruais, é um especialista em psicologia, o indivíduo formado em psicologia e que aplica no seu trabalho os seus conhecimentos. Psicologia, ciência que trata dos estados e processos mentais, estudo do comportamento humano-animal, que tem a capacidade inata ou aprendida para lidar com outras pessoas, levando em conta as suas características psicológicas. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Tem como objetivo entender por que as pessoas pensam, sentem e agem de maneira que o fazem. Então, aqui está um conceito, trazendo o que o Ruais fala sobre a psicologia, o psicólogo, fechamos com esse conceito. Memorizem. Observem, é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Tem como objetivo entender por que as pessoas pensam, sentem e agem de maneira que o fazem. Organização, para o Ruais. Organização é uma entidade que serve à realização de ações de interesse social, político e administrativo. É um grupo de pessoas que se unem para um objetivo, interesse ou trabalho comum. Enquanto empresas, é a integração de seres humanos que se juntam em um empreendimento para agregar o valor ao universo e à humanidade. Então, o que podemos observar? Que no significado dessas três palavras, o foco, ele permeia, o que predomina é o ser humano, é a pessoa. Seja a organização, seja a empresa, seja a psicologia. O olhar tem que ser para o humano. Eu costumo sempre, quando dou aula falando sobre psicologia, eu digo que no passado a tecnologia, ela já realmente marcou a sua presença. O avanço tecnológico fabuloso. E hoje estamos na era do humano, na era de descobrir pessoas, de falar sobre pessoas, de escrever a força que o humano traz para a vida, para a organização. O quanto ele pode potencializar, o quanto ele pode dar resultado quando bem assistido, quando bem orientado para uma empresa. Portanto, a psicologia, enquanto ciência do comportamento, é um instrumento à disposição do administrador, como apoio à busca de um contínuo aumento da eficiência dos processos e da melhoria da qualidade da vida, de vida. Agora eu acredito que já deve ter mais polo no ar, deve estar já interagindo.
E eu digo sempre que para que haja uma melhor aprendizagem, para que as pessoas possam interagir e que saiam dessa aula entendendo, compreendendo bem, é interessante que vocês fiquem atentos, mas fiquem descontraídos, numa respiração pausada. E são dicas de psicólogo. Sempre que eu vou assistir uma aula ou dar uma aula, eu faço um exercício de respiração e vou ensinar para vocês também. Posso, Marcos? Pode. Billy? E vocês aqui também. Graciane, vamos fazer também? Vamos todo mundo, o escritório, né? O pessoal também que está nos assistindo. Vamos interagir, vamos ver o que é que a psicologia pode contribuir para que a gente tenha uma melhor aprendizagem. Então, todo mundo no polo, cada um mais inibido, outro mais extrovertido. Vamos dar ficar em pé, né? Todo mundo em pé, né? E vamos fazer um exercício de respiração. Tá? Vamos colocar o ar para dentro, inspirar, e quando expirar, vamos pensar coisas positivas. Vou contar até 3, todo mundo inspirando, colocando o ar para dentro. Vamos lá? 1, 2, 3. Inspirando e pensando coisas positivas. Essa respiração deve pensar que sou feliz, amo a vida, gosto do que faço, sou uma vencedora. Quando expirar, você vai pensar isso e prender a respiração. E quando soltar a respiração, vocês vão pensar, tristeza vai embora, vamos pensar em Liseu vai embora, entendeu? Vamos pensar em coisas positivas. Então, vamos inspirar a vontade de conseguir um emprego, de aprender bem, de ter sucesso. Todo mundo inspirando e prendendo. Vamos lá? 1, 2, 3... E agora, nutrida desse sentimento positivo, vamos expirar e colocar para fora as tensões, relaxar e soprar mesmo. Então, todo mundo inspirando, pensando positivo. E expirando, soltando as tensões, o liseu, as amarguras, as tristezas. Vamos dar uma estirada de braço, de mão, vamos distensionar. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo para uma melhor aprendizagem, para que a gente possa interagir e que esta aula vocês saiam com conteúdo dentro desse início que eu já passei para vocês sobre o significado de empresa, organização e psicologia. Esse casamento que deu um sucesso, que foi realmente de grande valia na época da Revolução Industrial. Por quê? Na Revolução Industrial, voltando agora à nossa aula, na Revolução Industrial, o trabalhador passou a ser visto como máquina da empresa passou a ser visto mais como máquina da empresa do que como ser humano. Antes da Revolução Industrial, houve uma crise mundial. Nós sabemos a história, todos nós já lemos ou já ouvimos falar, que essa crise, nessa época, o país, principalmente o mundo passou por uma crise onde o índice de desemprego foi muito grande, as empresas fecharam, as pessoas realmente não tinham dinheiro para comprar bens, nem para comprar alimentação, muitas vezes. Houve uma crise mundial. Diz que nos Estados Unidos a quantidade de banco fechado foi imensa. Ou seja, era uma época em que sacrificou muitos países. Com a Revolução Industrial, que foi justamente quando surgiu a máquina a vapor, houve uma mudança, houve uma reformulação, inclusive na forma de produção, onde as condições de trabalho dessa época eram precárias. O profissional, ele trabalhava de 6 a 18 horas diárias por dia. Você já pensou uma pessoa sair de casa para trabalhar numa situação desgastante, no mercado apertado, numa pressão emocional grande e trabalhar de 6 a 18 horas diárias de trabalho? Vocês já imaginaram isso? E ainda mais, com baixos salários. E isso ainda não tinha essa recompensa financeira adequada. Havia poucas possibilidades de desenvolvimento. O profissional e pessoal era realmente pouco reconhecido, pouco valorizado. Eles não conseguiam acesso a estudo, a lazer e outras atividades básicas para uma qualidade de vida melhor. Então, como vocês podem observar, a época da Revolução Industrial, o profissional realmente passava por grandes dificuldades.
Para ilustrar essa época, nós vamos, Billy, preparando o nosso filme, nós vamos passar um filme antigo, porém muito moderno, de grande valia, de grandes reflexões para o nosso momento, esse momento que nós estamos vivendo, século XXI. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin.